Muito bem, galera, vamos falar um pouquinho sobre aqui a isomeria no sentido apenas de sua introdução. Bom, galera, isomeria nada mais é do que um fenômeno em que substâncias diferentes, então esse é o primeiro ponto, só vai ocorrer entre substâncias diferentes, e essas substâncias diferentes, elas têm que apresentarem a mesma fórmula molecular. Então, sintetiza duas coisas. Primeiro, diferença entre substâncias. Segundo, igualdade dessas substâncias diferentes no quesito fórmula molecular. Então, vamos ao exemplo aqui. Galera, então de um lado você tem uma substância que pertence à função cetona. E no lado direito você tem uma outra substância que pertence à função aldeído. Então, logo por isso, não há possibilidade delas serem as mesmas substâncias. Então, primeiro quesito, não esquece, substâncias diferentes. Beleza. Agora, o que essas substâncias diferentes elas vão apresentar em comum para que eu saiba que tenha isomeria? Você tira a fórmula molecular. Vamos lembrar? Bom, primeiro aqui, na esquerda, o composto apresenta carbonos. Quantos no total? A gente confere um total de 3 carbonos. Você confere também o total de hidrogênios, que você vai ter um total de 6 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Vamos fazer o mesmo procedimento para esse composto que pertence à função aldeído. A química orgânica tem que ter carbono. Você observa aí 1, 2, 3 átomos de carbonos. Tá bom? Vamos colocar bem aqui. Quantidade de hidrogênios, vamos ter aqui 3, com 2 aqui 5, com mais 1 vai dar um total de 6 átomos de hidrogênios e um átomo de oxigênio, tá certo? Então, a gente tirou a fórmula molecular. O que a gente observa, galera? Que essa fórmula molecular da substância que pertence à função cetona, ela é igual ao da substância que pertence à função aldeído. Então, lembra lá, eu tenho substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Isso que é isomeria, tá certo? E aí você tem que sintetizar que essas substâncias que apresentam diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular, são chamadas de isômeros. De modo que, em uma questão, se você ouvir esse termo isômeros, ele já está te dando a entender que eles apresentam um fenômeno da isomeria, tá certo? Mais um exemplo aqui clássico para você, gente. Bom, então de um lado eu tenho um composto que pertence à família dos hidrocarbonetos e do outro lado também um composto que pertence à família dos hidrocarbonetos. A diferença do primeiro exemplo para este é que, no caso de lá, nós tínhamos substâncias que pertenciam a famílias orgânicas diferentes. Automaticamente são substâncias diferentes. Agora aqui, a gente observa que também pode ocorrer dentro de uma mesma família. Então você tem de um lado um hidrocarboneto e do outro lado também. Mas necessariamente serão as mesmas substâncias. Tanto que um é de cadeia aberta e o outro é um de cadeia fechada. Então o que você faz para saber se eles são isômeros, apresentam isomeria? Você tira a fórmula molecular. Então tem carbono, você confere um total aí de 4 átomos de carbono, então você coloca, confere o total de hidrogênios, vamos ter aqui 3, com mais um 4, 5, e com mais 3 aqui você vai ter aí um total de 8 átomos de hidrogênio. Se lá do outro lado, nesse hidrocarboneto de cadeia fechada, você tiver 4 carbonos e 8 hidrogênios, eles apresentam o fenômeno da isomeria. Aqui que a gente observa, galera, logicamente, nós já temos aqui 4 átomos de carbonos. Se você conferir cada carbono, ele vai ter um total de 2 hidrogênios, então perfazendo um total aí, vamos colocar aqui para você, bonitinho, um total de 8 átomos de hidrogênio. O que a gente percebe? Que essas substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, e isso é chamado de isomeria. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima dica aí para você.